Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e estarei falando para vocês hoje sobre os fluxos migratórios. Mas, antes de eu começar a aula, eu gostaria de pedir que, caso você tenha alguma dúvida durante a minha aula, você pode escrever nos comentários ou, de modo anônimo, preencher o formulário aqui embaixo. Eu não sei por quanto tempo o formulário permanecerá presente online para vocês, mas enquanto esse formulário estiver presente online, vocês podem estar mandando suas dúvidas de modo anônimo e eu estarei respondendo em um próximo vídeo, numa próxima aula, ok? Então, pessoal, os fluxos migratórios. Primeiro, eu gostaria de determinar com vocês o que é um fluxo migratório. Fluxo migratório é uma referência genérica dada para uma entrada, imigração, e para uma saída, emigração, de pessoas de um determinado lugar. Ou seja, fluxo migratório é um nome genérico dado para a saída e entrada de pessoas de algum lugar. Porém, o que é um migrante? Migrante é o termo utilizado para referenciar todo aquele que sai de sua região natal, de sua moradia, e vai para outro local. E de onde sai, o migrante é chamado de emigrante. Ou seja, de onde ele sai, se eu estou, por exemplo, saindo daqui, da região do Paraná, onde eu moro, e indo para, por exemplo, Tocantins, Mato Grosso, para nós aqui do Paraná, eu sou um emigrante. Estou indo para outro local. Porém, para aqueles do local onde eu estou indo, para quem mora no Mato Grosso, por exemplo, eu sou um imigrante, porque eu estou vindo de outro local, estou vindo de outra região. Então, para o povo de onde eu estou saindo, eu sou um emigrante. Para o povo onde eu estou chegando, eu sou um imigrante, certo? Embora os fluxos migratórios ocorram normalmente por faixas determinadas de tempo, é comum que ele sempre esteja acontecendo mesmo em ritmo baixo, ou seja, sempre há migração em alguma escala do tempo. De acordo com o PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, em 2007, os migrantes representam cerca de 40% da população brasileira. E um dos movimentos que vale menção aqui, por exemplo, é a Marcha para o Oeste, que aconteceu nos anos 70, basicamente compostas por sulistas, onde houve uma colonização das regiões, por exemplo, como o estado de Rondônia e também o estado do Mato Grosso, onde as pessoas que participaram desse fluxo migratório, eles buscaram ampliar as fronteiras agrícolas desses estados, ou seja, ampliar a questão da agricultura e também da pecuária, ou seja, lugares onde tinha mato, eles começaram a desmatar e aumentar então a área de plantio do soja, do trigo, do milho e também para a criação de gado, suínos, equinos. E então essa marcha para o oeste aconteceu de modo forte nos anos 70, porém, conforme o passar do tempo, foi perdendo força. E, de acordo com José Marcos Cunha, que é um demógrafo da Unicamp, a concentração de terras e a organização pecuária, como, por exemplo, do estado do Mato Grosso, fez com que esse movimento perdesse total sua força nos anos 80, né? E os movimentos, em grande parte, acontecem pela busca de melhoria de qualidade de vida, ou seja, as pessoas que fazem parte desses movimentos, em grande parte, não é obrigatório que seja por isso, mas em grande parte é porque as pessoas estão buscando uma melhor qualidade de vida, uma chance de crescimento. E também por isso, como por exemplo a Marcha para o Oeste acabou, porque a organização das terras, a organização da pecuária fez com que esses lugares não se tornassem tão fáceis a acessibilidade deles para conseguir um crescimento, uma melhora da qualidade de vida. E como cita Fausto Brito, demógrafo da Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, o movimento de pessoas faz parte da dinâmica das sociedades. Portanto, é comum surgir novos movimentos. Ou seja, em todo momento é possível que surja um novo movimento. Não é algo que é exclusivo de certos períodos. Não. A sociedade muda. Então, esses fluxos migratórios, eles estão sempre acontecendo. E é muito comum surgir um novo. E atualmente nós temos
é catalogado dentro da mídia, dentro das notícias, um fluxo migratório acontecendo nesse exato momento, desde o ano passado, na verdade, no final de 2018, até agora, que é o novo fluxo migratório, que é a crise em terras venezuelanas, ou seja, o fluxo migratório dos venezuelanos. O que é isso, né? As causas. Por que está tendo um fluxo migratório dos venezuelanos? Porque os venezuelanos estão saindo do seu país e indo para outros locais. Primeiramente, o país vinha de 4 mandatos de um presidente totalitário, ou seja, um presidente de comando total, que é o Hugo Chávez. Porém, após sua morte, Nicolás Maduro assume e mantém o perfil econômico do país. E que perfil econômico é esse? Vou dizer para vocês. O perfil econômico que o Hugo Chávez mantinha era um perfil que já vinha desde 1908 do país, que era focado na produção, né, e o uso do petróleo, né? Porém, com a baixa do preço do petróleo e também aumento da produção do xisto, o país entrou em uma crise econômica, onde a inflação atingiu a casa dos 800%. Com isso, a condição de vida dos moradores da Venezuela caiu em grande parte. E é por isso que se iniciou tão forte essa migração dos venezuelanos, né, os novos imigrantes. E consta-se que esse seja o maior êxodo que aconteceu em toda a história da América Latina, ou seja, a saída dos venezuelanos do seu país de origem indo para outros países faz com que este seja um dos maiores ou o maior êxodo da história da América Latina. Olha que coisa muito interessante. E o que acontece? Como é a ação dos venezuelanos em solo brasileiro, né? Porque assim, nós vimos o que é um fluxo migratório, vimos qual é o novo fluxo migratório, mas o que acontece? Como acontece com os venezuelanos em solo brasileiro? Quantos vieram para cá, né? E de acordo com a agência da ONU para Refugiados, o Brasil atualmente é o país da América Latina que mais tem abrigado os refugiados da Venezuela. E as autoridades brasileiras estimam que atualmente cerca de 264 mil venezuelanos vivem em solo brasileiro atualmente, sendo que cerca de 500 venezuelanos passam todos os dias pela fronteira essa que é entre a Roraima e a Venezuela. Ou seja, todos os dias entram 500 venezuelanos. Se nós formos contar num prazo de 10 dias, nós temos 5 mil venezuelanos entrando todos a cada 10 dias no nosso país. Ou seja, essa estimativa de 264 mil hoje está maior. Só que qual que são as dificuldades enfrentadas pelo migrante, né? E é o que nós chamamos de xenofobia. Diante das diferenças culturais entre o imigrante e a população local, acontece em muitos dos casos o que nós chamamos de xenofobia. A xenofobia, o que é xenofobia, né? Vamos olhar primeiro para a etimologia da palavra. Ela vem do grego, né, transliterado xenos e phobos, né? Xenos, em tradução livre, significa estranho. E phobos, como todo grego, fobia, né, vem da palavra medo. Em tradução bruta é medo do estranho. Então nós temos que a xenofobia é o medo ou a aversão por costumes culturais diferentes. E essa aversão não é demonstrada apenas por não confio tanto. Não, é demonstrada de forma falada e de modo físico. Ou seja, muitas pessoas acabam indo para as pessoas que vêm de uma cultura diferente da nossa e agredindo a outra pessoa. Acaba agredindo de forma falada, de forma física. A xenofobia, ela é algo que está acontecendo atualmente, não só no Brasil, mas como no mundo. Esse medo do estranho não é só um medo, é uma aversão total, onde as pessoas acabam muitas vezes deixando a humanidade de lado para agredir outra pessoa só porque o jeito dessa pessoa agir, o jeito da pessoa falar e o jeito cultural dela ser diferente. Entenda, querido aluno, que nós temos que entender que as culturas variam. Nosso país é gigantesco.
O Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes, sem contar a extensão territorial que nosso país tem. Ou seja, a cultura nossa, aqui do Paraná, ou a cultura lá de Tocantins, lá do Pará, lá da Bahia, são culturas diferentes. A cultura ali do Rio Grande do Sul é totalmente diferente. Né? Aqui no Paraná nós comemos arroz, feijão, estou olhando para o modo culinário, todos os dias. É comum o paranaense comer todos os dias arroz e feijão. Só que em algumas regiões lá do Rio Grande do Sul, as pessoas não comem arroz e feijão todos os dias. Arroz e feijão é algo que se come às vezes. Eles comem polenta e carne num dia, eles comem peixe frito, churrasco, salada no outro. Ou seja, existe uma variação, uma diferenciação para cada local. E isso dentro do nosso próprio país, até mesmo nosso próprio linguajar. Então, é muito comum que haja um choque cultural muito grande quando alguém vem de outro país para cá. O que não pode haver é um preconceito, é uma aversão total ao que vem de fora. Então é isso que eu espero que vocês entendam. E para qualquer dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários, deixe o seu curtir aqui no vídeo, se inscreva no canal para as próximas aulas. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até mais.